Querido povo de Deus, boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou ministra da Palavra da Paróquia São Miguel Arcanjo e membro da PASCOM. Mais um ano nós estamos aqui para nos debruçar, para refletir sobre a campanha da fraternidade. Nosso encontro que acontecerá hoje e amanhã, nesse mesmo horário, tem como base o próprio documento, o texto base da campanha da fraternidade. E nós vamos falar sobre algumas questões muito importantes, dividindo o nosso dia da seguinte maneira. Primeiro nós vamos passar pela campanha mesmo, para entender o que é a campanha, quais são os objetivos. Depois nós vamos falar da campanha de 2026, do tema, do lema, do hino, da oração, da identidade visual da campanha, e nós vamos falar sobre dados, Nós vamos debruçar sobre a parte do ver que o texto base nos propõe. Amanhã nós vamos falar da campanha voltada para a palavra, através do iluminar, do porquê dessa escolha, onde na palavra de Deus a gente tem indicativos que justifiquem a escolha dessa temática e o agir, o como que a gente pode fazer para poder identificar, transformar essa nossa sociedade. Esse tema, muito propício, em tempo muito propício, uma vez que iniciamos o período quaresmal, tempo de conversão, tempo de transformação principalmente do nosso olhar, das nossas atitudes. Pois bem, então neste primeiro momento, a gente precisa entender o que é a campanha da fraternidade, Nem todo mundo tem claro o que é, para que serve, por que a igreja realiza, essa campanha. Então, para que a gente possa entender melhor o que é a campanha da fraternidade. Primeiro ponto, ela é a expressão viva da missão evangelizadora da igreja. Todos nós, desde que iniciamos nossa vida cristã pelo batismo, somos chamados a ser missionários. E quando a gente fala dessa forma, muitas vezes fica muito vago. Tá, ser missionário fazendo o quê? Ser missionário como? E aí a própria igreja nos oferece meios para que a gente execute essa nossa missão. Um deles é a campanha da fraternidade, que é exatamente o fato da gente se debruçar sobre alguma questão social para poder, então, agir de forma diferente, ter um olhar, ser um novo Cristo diante dessas dificuldades. Pois bem, como eu disse, ocorre propositadamente no período quaresmal, que é o tempo de conversão dos corações, conversão das atitudes, conversão social. E é um momento também de união da igreja no Brasil para assumir um compromisso com os irmãos e irmãs mais vulneráveis. E por que é importante dizer isso? Toda a nossa igreja está neste momento debruçada sobre essa temática. Nós vamos entender daqui a pouco no ver toda a dificuldade, a relação da moradia, e a negação desse direito para muitos dos nossos irmãos. E aí a igreja se propõe a ter esse olhar diferenciado, a reconhecer que é um problema social e a intervir de algumas formas para buscar amenizar, quiçá resolver algumas questões. Eu coloco aqui esse quiçá porque a gente sabe que não é somente a igreja que tem esse papel. Na verdade, é papel primordial do Estado. Mas a igreja, como instituição, principalmente instituição de caridade, precisa ter esse olhar para o vulnerável, para o pobre. É sua premissa olhar para o pobre, olhar para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Pois bem, dito isso, muitas vezes a gente fala da campanha da fraternidade e todo ano tem, mas como é que ela surgiu? O Dom Eugênio de Araújo Sales, na Arquidiocese de Natal, resolveu
trazer ali como gesto concreto de solidariedade a dignidade para os filhos e filhas de Deus. E aí, como que ele encontrou esse meio? A cada ano ele parou para olhar, ele não, a igreja, né, como um todo, parou para olhar a situação social, mas isso foi apontado por ele como uma necessidade, porque desde muito tempo a gente tem aí pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Quando a gente for falar do contexto da moradia, nós vamos falar de outras relações que acabam fazendo parte dessa negação de direito e como que muitas vezes a gente normaliza tudo isso, né? Então essa parte eu vou deixar um pouquinho mais adiante. E aí, essa preocupação dele, essa necessidade do agir, tornou ali um momento de conversão, um momento de partilha de toda a igreja, né? Era um momento de comunhão, de buscar vivenciar, de fazer acontecer a verdadeira fraternidade. Uma vez que muitas vezes a gente fala sobre o espírito fraterno do reino de Deus, a construção de um mundo mais justo e melhor, mas de que forma a gente faz tudo isso? E aí o Dom Eugênio cria esse mecanismo de discussão, né, com toda a igreja do Brasil e aproxima a nossa ação, formando verdadeiramente uma comunhão fraterna entre todos, né? A campanha da fraternidade, ela tem objetivos permanentes. Objetivos permanentes são aqueles que, durante todos os anos, apesar de ter o objetivo principal do ano, esses permanentes se mantêm, que é o que faz com que ela aconteça. O primeiro, né, que são as razões aí dela ter sido criada, é o despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Né? Hoje, quando a gente fala sobre a construção do reino, muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Como eu disse, é um meio prático da gente colocar a nossa missão em ação. Educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho. A gente precisa lembrar algumas coisas importantes. A campanha da fraternidade, ela é inclusive uma ferramenta política. Nós não estamos falando de políticas partidárias, nós estamos falando de ação política, de ação da polis, da sociedade, né, de transformação. Se a gente pensar que Jesus ele veio para transformar a sociedade da época, para que aquelas pessoas pudessem olhar para os mais pobres, para os mais vulneráveis e de fato, né, equalizar aquela sociedade, fazendo valer a justiça de Deus, a justiça divina, que tem esse olhar misericordioso, esse olhar da compaixão, esse olhar de amor, né? A gente para entender por que é uma questão política, porque tem a ver com transformação da polis, da sociedade. Que sociedade? A nossa. Então a gente tem que ter isso muito em mente, porque não é uma questão de partido X ou Y, é política social, é transformação da sociedade a partir, né, primeiramente do nosso coração. Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização da promoção humana em vista de uma sociedade justa e solidária. Todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da igreja. Por que todos? Porque a gente também é evangelizado neste processo de construção, de transformação social. A gente fala em oferecer, em olhar para o pobre, mas esse pobre muitas vezes também é cada um de nós. Quando a gente fala, óbvio, da questão da moradia, vai ter gente que vai se identificar dentro de alguns números e vai falar, opa, essa campanha também é para mim, né, para minha situação. E vai ter gente que não, eu estou confortável. Mas a gente precisa ter em mente também
que aquilo que nos sobra, aquilo que a gente tem em excesso, foi tirado de alguém, né? Ninguém tem de sobra quando falta para alguém. Acaba sendo injusto. E é esse olhar que a gente precisa ter. É o evangelizar na prática, é o sustentar aquilo que a gente escuta, que a gente vai buscar na comunidade, que a gente vai buscar na igreja, é o fazer, né? Pois bem, dito isso, nós vamos passar então para a campanha da fraternidade deste ano. Este ano, nós vamos nos debruçar sobre o tema fraternidade e moradia. Então, a questão principal que nós vamos discutir é a moradia ou a falta dela, né? Melhor dizendo, a falta de uma moradia digna. Nós vamos entrar nesses termos já já. O lema, ele veio morar entre nós. E, pois bem, na hora que a gente for analisar a identidade visual, esse lema ele fica ainda mais evidente para cada um de nós, né? O ele quem vem morar no meio de nós? Quem é esse ele? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o lema. O que a gente tem que ter em mente para abrir o coração? Que a falta de um teto digno não é apenas uma carência material. A gente não está falando somente desse teto onde você descansa após um dia de trabalho, após um dia difícil, que você tem para onde voltar. Mas é também a expressão concreta da exclusão social, que vai negar a dignidade. Nós vamos ver que a moradia, ela é a porta de entrada para todos os outros direitos. Então, quando a gente nega a moradia, quando a gente nega uma moradia digna para as pessoas, a gente não está negando só a casa, não é só o lugar de descanso, é muito mais, né? E quando a gente faz essa denúncia, quando a gente olha para essas questões, acaba revelando e condensando as deficiências econômicas, culturais e humanas profundas. Por quê? Porque a gente já normalizou essa situação. Muitas vezes, enquanto sociedade, a gente já normalizou ver uma pessoa em situação de rua e simplesmente passar por ela, porque são os grandes centros, tem gente que mora na rua mesmo. Ou ver nas vilas e favelas muitas casas em situação de risco e ainda ter a audácia e a crueldade de pensar que mas a pessoa que procurou morar ali, então acontecer qualquer coisa é problema dela. A gente normaliza determinados comportamentos que não cabe para o seguidor de Cristo. E daí a importância, a necessidade da gente parar e olhar principalmente para o nosso coração para falar de moradia. Pois bem, este ano, e até para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos fazer aqui agora a oração da campanha e depois a gente vai entender o que essa oração propõe. Pois bem, então rezemos juntos. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Pois bem, essa nossa oração, num primeiro momento, a gente reconhece que o Ele veio morar entre nós é o próprio Cristo, né? O Deus encarnado. E a partir da morada do Cristo, a gente começa a compreender o que é a dignidade humana. Basta a gente ver quem eram as pessoas com as quais Jesus andava. Depois desse reconhecimento, a gente faz o agradecimento. De quê? De pessoas que hoje lutam, né? Se empenham para garantir essa moradia digna para todos. E a pessoa, para fazer isso, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Então, a gente está agradecendo por existir essas pessoas, por existirem esses grupos que fazem dessa luta, né, uma verdadeira opção, que transforma em ação
essa transformação. E por fim, a gente pede para que Deus converta o nosso coração, para que a gente possa também fazer parte desse grupo de construção de uma sociedade justa e fraterna, olhando ali para os direitos da terra, que consequentemente envolve a alimentação, envolve água, do teto, que é a moradia, mas é o acolhimento, é o nosso chamado lar, né? É o estar junto da comunidade e do trabalho, né? O trabalho que muitas vezes traz esse valor. Nós somos uma sociedade que valoriza muito o trabalho. A gente diz que o trabalho dignifica o homem, ou seja, traz essa dignidade. Então, a gente está fazendo esse pedido de nos convertermos para ajudar a construir tudo isso. Para quê? Para um dia alcançarmos a nossa morada eterna, a casa do céu. O amém, eu creio, eu acredito, eu concordo. Né? A gente finaliza a nossa oração acreditando ser possível, né? Então essa é a proposta durante muitas celebrações, sejam elas eucarísticas ou da palavra, nós vamos rezar ao longo do ano para que também não se perca de vista esse propósito, porque a campanha da fraternidade, embora ela comece na quaresma, ela não se finda na quaresma, ela é um propósito para todo ano, a fim de que a gente transforme o nosso coração e a nossa sociedade. Pois bem, o objetivo geral da campanha da fraternidade 2026: promover, a partir da boa nova do reino de Deus e em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população. Eu disse antes, vou repetir agora, né? A moradia é um direito básico e é a porta de entrada para todos os outros direitos. Nós vamos falar já sobre a Constituição Federal do nosso país, sobre os direitos básicos e vamos compreender melhor por que a moradia é a porta de entrada para os demais direitos. Bem, para além dos objetivos, do objetivo geral, nós temos os objetivos específicos que colocam, assim, de certa forma, uma metodologia para que a gente alcance esse objetivo geral. O primeiro, analisar a realidade da moradia precária, admitida como normal, que culpabiliza os pobres e segrega milhões de pessoas no Brasil. É o que a gente vai falar muito hoje na hora que a gente entrar no ver do texto base, né? A gente vai enxergar esses dados sociais e vai analisar cada um deles. Identificar omissões do poder público e da sociedade civil frente à universalização dos direitos à moradia e à cidade, bem como iniciativas pastorais, governamentais e da organização popular que promovem a moradia. Então a gente tem aí, porque é dever do Estado, é dever da comunidade e todos nós somos omissos justamente porque nós normalizamos essa ausência. Nós vamos falar um pouco sobre isso, falar de como que o poder público ignora essa situação, como que as iniciativas pastorais, apesar de muito bem intencionadas, muitas vezes também ignora, né? E como que as organizações populares também fazem isso. Né? E aí, o terceiro, a gente já entra no assunto de amanhã, que é conscientizar, a partir da palavra de Deus e do ensino social da igreja, sobre a necessidade sagrada de teto, terra e trabalho para todos, que é o que a gente falou agora, né, no objetivo geral. Corrigir a compreensão da moradia como mercadoria, objeto de especulação ou mérito individual. Quando a gente for falar do contexto, vai ser o primeiro tópico de hoje, né? A gente vai entender o nosso modelo social, entender por que a moradia vem sido negada e esse contexto da moradia como mercadoria. Fortalecer a presença eclesial e o compromisso sócio-transformador junto aos mais pobres, caminhando com os movimentos e organizações populares que promovem a moradia. Aqui a gente já está na proposta do agir, né? A gente vai, depois de analisar os dados
de envolver a palavra, de compreender essa palavra, a gente vai partir para a ação, né? E aí sim a gente vai compreender como. Empenhar-se para efetivar leis e viabilizar políticas públicas de moradia em todas as esferas sociais e políticas. Como a gente disse, né, a campanha da fraternidade, ela é um ato de resistência, ela é um ato político, né, e visa a transformação social. Vivemos numa sociedade democrática, em que todos têm voz, em que todos têm vez, e a gente precisa, né, ao eleger os nossos candidatos, fazer isso conscientemente. Esse ano é ano de eleição e muitas vezes a gente volta o nosso olhar para os candidatos à presidência. É muito importante que a gente se debruce também sobre os deputados, porque eles estão na parte da elaboração das leis e muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas leis que chegam ao Poder Executivo, às mãos do presidente, elas partem de deputados. E muitas leis que o próprio Executivo fornece, ela precisa passar na mão desses deputados para aprovação. Então, a gente precisa aprender a olhar para os deputados, a compreender esses interesses e a fiscalizar. Porque quando a gente fala de efetivar leis e viabilizar políticas públicas, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando de colocar pessoas para nos representar que lutem pela mesma visão que a gente tem. Né? E que visão é essa? A visão da transformação social, da visão do buscar o melhor para todos. E é por isso que eu falei que não é partidário, porque essa escolha é muito individual. Mas a gente precisa olhar as opções e não simplesmente pegar aí às vezes um santinho na rua e pronto e votar. A gente precisa ter esse olhar mais crítico para exercer esse nosso papel cidadão. Esse nosso papel cristão, inclusive, né? Bem, e aí nós vamos falar do hino. Eu quero primeiro que a gente analise a letra do hino antes da gente ouvi-lo, antes da gente apreciá-lo, para que a gente já vá com esse olhar direcionado para essa observação. Então a gente tem o refrão do hino da campanha da fraternidade. Ele veio morar entre nós, ou seja, o Cristo. Deus conosco em cada irmão. Então, a gente é convidado a olhar, a reconhecer o Cristo nos nossos irmãos. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Então, para além do teto físico, a gente está falando de acolhimento. E a gente deseja que este acolhimento seja aí para todas as nações, se amplie em todos os lugares. Primeira estrofe. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Então a gente já fala da necessidade do vamos olhar para os nossos irmãos porque eles estão no nosso caminho. Né? A vida está difícil, muitas vezes a gente fala, nossa, minha vida é muito difícil, tem gente que está numa situação mais difícil e a gente precisa olhar com muito carinho para esse nosso irmão que é o Cristo. Se a gente quer reconhecer o Cristo no irmão, eu preciso olhar para ele pensando que ele é o Cristo e tendo meu coração muito aberto para isso. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Olha que importante. Quando o verbo se faz carne, quando Deus se encarna, a moradia é na simplicidade. Se a gente olha os nossos presépios, né, já montados há pouco tempo aí no Natal, olha onde o Cristo nasceu. Nasceu onde não tinha lugar. Em total simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido. Toda a vivência de Cristo foi com as minorias. Né? Jesus andava com o cobrador de impostos, com as prostitutas, com as pessoas que ninguém queria andar, com a samaritana. Todo mundo que era excluído encontrava em Jesus esse lar, essa moradia. E essa dor era transformada em compaixão, em misericórdia, em bondade. Bem, segunda estrofe.
Não vou ficar voltando no refrão porque não faz muito sentido, né? A gente vai apreciar depois, mas vamos direto para as estrofes. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso ergue a voz com firmeza e ardor. Olha só, está contando da campanha da fraternidade. Olhou para uma situação social em que fazia a falta ali esse direito, o direito da moradia, o cuidado, o olhar para esse direito, né, que é justamente onde sobra o medo, o abandono e a dor. Os nossos irmãos esquecidos e que a gente normaliza. Mas a fé, que é o nosso compromisso de cristão, a nossa ação missionária, ergue a voz com firmeza e ardor. Vem a campanha da fraternidade trazer tudo isso à tona, né, trazer essa questão social, né, à luz da palavra de Deus. Quando o amor for tijolo e telhado e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Então, mais do que o teto, que é o que a gente estava falando, a gente está lutando por quê? Por dignidade. A gente está lutando pelo acolhimento, pelo olhar amoroso, pelo olhar compassivo, não só de nós mesmos enquanto cristãos, mas principalmente do poder público, para essa construção de uma sociedade justa e fraterna. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e o fraco, cede os braços que acolhem o bem. Veja bem, se a gente pega toda a história bíblica, os profetas incomodavam, né? Incomodavam o poder público, incomodavam as pessoas que estavam à frente, justamente porque denunciavam os maus tratos às pessoas vulneráveis. E agora nós, cristãos, somos chamados a ser profetas, levantando a voz para denunciar essa questão da moradia física e da moradia enquanto acolhimento, enquanto lar. Nossa fé não se finda no altar. Partilhar brota em nós comunhão. Espalhando as sementes do amor, nossa fé faz de nós mais irmãos. Ou seja, não é só participar da celebração eucarística, participar da celebração da palavra. Não é só entrar numa pastoral e falar que faz alguma coisa na igreja. É de fato agir com quem precisa. É de fato fazer brotar a comunhão, a comum união entre todos. É enxergar o Cristo naquele que necessita. Essa é a nossa fé. É isso que nós precisamos. E é isso que nos torna mais irmãos. Pois bem, então nós vamos, agora que a gente já entendeu, né, o hino da campanha da fraternidade, nós vamos apreciar esse hino, né, vou colocar aqui, e com esse olhar, agora que a gente já entendeu a letra, à medida que a gente for assistindo, que a gente for vendo, né, o clipe, não só as imagens devem chamar nossa atenção, mas também a letra, né? Principalmente a letra, essa reflexão. Então vamos lá. Só um minutinho, perdi o som aqui. Só conferir o que aconteceu. Vamos lá, deixa eu voltar. Aqui, esqueci de colocar. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade. Tem morado um pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.
sobra medo, abandono e dor, mas a fé que se faz compromisso ergue a voz com firmeza e ardor. Quando o amor for tijolo empenhado e a justiça a nossa missão, a casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Foquemos o nosso olhar aqui, na imagem da campanha. Nós vamos falar um pouco sobre a identidade visual, né, dessa campanha, entender por que essa escolha, né? Não vou nem me voltar para a tela para a gente poder focar na imagem mesmo. Observem o centro desse cartaz. No centro desse cartaz, a gente tem a figura de um mendigo. Esse mendigo está deitado no banco de uma praça, protegido por um cobertor que cobre tudo, menos os seus pés. Quando a gente olha detalhadamente, esses pés estão chagados e vai revelar a sua identidade, o Cristo sem teto. Cristo sem teto é uma escultura do artista canadense Timothy Chalamet, que a criou em 2012. Ele se deparou com uma pessoa em situação de rua num banco de um parque de Toronto, lá no Canadá, e aí imediatamente ele se lembra da parábola do juízo final, né, em que Jesus afirma que todas as vezes que fizeste algo a um dos irmãos que são irmãos dele, foi a ele que você fez, né? Então, do questionamento, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes. Então, é a lembrança dele. E aí, diante disso, né, a peça original dele foi criada em 2013 e ela está instalada na entrada do Regis College, que é uma faculdade de teologia, uma teologia jesuíta lá em Toronto. Depois, ele mandou uma miniatura para o Papa Francisco, que pediu para fazer uma réplica, e essa réplica foi colocada na entrada da Esmolaria Apostólica na Santa Sé. E aí, depois disso, essa réplica se espalhou, e aqui no Brasil a gente tem no Rio de Janeiro, na Catedral de São Sebastião. Pois bem, entendido o contexto do Cristo sem teto e por que esse nome, né? Vamos observar uma outra coisa. Do lado do Cristo sem teto, no banco, tem um espaço. É um espaço que abre a reflexão sobre a dignidade dos marginalizados. É um espaço que nos coloca presente nesta campanha. Porque quem de nós tem a coragem de sentar ali, de olhar para esse irmão, de conversar com ele? Então esse espaço é um convite para a compaixão, né? E mesmo para que a gente reflita sobre a questão onde mora o Cristo hoje. Onde é que ele está? Bem,
Focada aí nesse centro e entendido qual é o nosso lugar, nós vamos olhar mais a fundo. A gente tem aí as sombras da cidade, né, as silhuetas da cidade, das casas, nesses tons terrosos, marrom e laranja, que vai inclusive, é proposital esses tons, para evocar esses contrastes urbanos e a realidade sem moradia digna. Então veja só, tá colorido ali atrás, tá combinandinho assim as cores, mas a pessoa sem moradia tá cinza na frente e no centro. Então existe um contraste. Ali naquela imagem a gente tem diversos tipos de moradia. Essas diversas moradias, prédios, casas, casarões, sobrados, né? Elas remetem também à questão de que a casa, ela é um lugar de vida, de aconchego, que cada um organiza a sua de modo a se sentir pertencente. Porque a casa, a moradia, indica dignidade, indica afeto, mas para muitos aí nesse contraste, como a gente vê o Cristo sem teto, é um direito negado. Bem no centro da imagem, a gente tem a igreja, né, com a cruz ali bem no meio. Essa cruz, ela aponta para a missão do povo de Deus, ser sinal de acolhimento, presença e compromisso com os que mais sofrem. E logo ali em meio à cruz, a gente tem o lema: Ele veio morar entre nós. É a proclamação da encarnação de Deus que escolheu habitar nas periferias humanas, ou seja, em meio aos excluídos. Então é proposital assim também essa construção da imagem de um clima penitencial com cores mais escuras, mais terrosas, justamente para nos lembrar de que Quaresma é um período de conversão. É o período de nos lembrarmos, né, de que nós somos convidados a nos transformar, a transformar o nosso coração. Nós somos convidados a olhar para aquilo que a gente pode fazer, né, para poder mudar a situação aí dos nossos irmãos e irmãs, né, para poder então vivenciar esse projeto de fraternidade. Pois bem, dito tudo isso sobre a identidade visual, o convite agora é para que a gente olhe de uma nova forma quando a gente passar e se deparar com o cartaz da campanha da fraternidade. Neste momento, né, exposto aí em muitas casas que vão fazer conosco os encontros bíblicos, exposto nos vários murais de igrejas, de paróquias, né, seja ali diante da secretaria, seja nos murais de informativo, ou mesmo dentro da própria igreja, né, a nossa paróquia na quarta-feira de cinzas fez a entrada do quadro com o cartaz da campanha da fraternidade, onde foi explanado um pouquinho dessa imagem, onde se falou da importância da moradia, e agora o convite é para que a gente olhe para esse cartaz com um novo olhar, para que a gente perceba esse Cristo sem teto e ocupe o nosso lugar nesse banco, né? Para que a gente tome essa responsabilidade. E para a gente entender a proposta para esse ano, a primeira pergunta que deve ser feita, aquilo que nos motiva é: por que estão sem casa esses nossos irmãos? Eles estão sem tetos por quê? Se a gente para pensar o tamanho do nosso país, não era para ter gente sem teto. Se tem, por que tá? Né? Esse é o olhar, é o que motiva. E aí, aqui eu vou listar o que a gente vai trabalhar nesse encontro ainda. Ainda hoje nós vamos falar então da realidade da moradia precária do Brasil, que muitas vezes é admitida como normal, da meritocracia que culpabiliza os pobres e segrega milhões de pessoas, o nosso contexto neoliberal e de desigualdade social, a questão urbana no Brasil contemporâneo, a grande população em situação de rua, e aí é alarmante, né, esses números, as favelas e assentamentos populares, as necessidades de novas unidades habitacionais, necessidade de qualificação habitacional, presença religiosa nas periferias e áreas de moradia precária
e alternativas, lutas e conquistas de políticas públicas no âmbito da moradia digna. Então, mais uma vez, o nosso olhar agora vai ser para debruçar na parte do ver, ok? Passamos aí por todo o contexto da campanha, entendemos todo o projeto e agora a gente vai ver a realidade da moradia no Brasil, para que a gente compreenda a gravidade e a necessidade de se falar sobre isso. Primeiro aspecto, então, que a gente vai trabalhar é com o histórico, né? Para a gente entender de onde vem, porque nenhum problema social surge do nada, nenhum problema começa do nada. Então veja bem, nossa primeira questão é que a moradia é uma mercadoria especial. É o bem mais caro de consumo individual ou familiar. Onde? Nos países capitalistas. Por quê? Porque ninguém, a não ser por curto período de tempo, vive sem moradia. Como acontece aí com os nossos irmãos em situação de rua. E dito isso, por que essas pessoas estão na rua? Por que não tem moradia? Por que é uma mercadoria especial? Porque existe alta dos preços no mercado imobiliário. E se a gente parar para pensar, né, ainda que hajam programas de acessibilidade, e esses programas exigem aí o financiamento. E aí, mesmo financiando uma moradia, de perder de vista, grande parte da população, ou melhor, a maior parte da população, não tem renda suficiente para arcar com esses financiamentos. Se não tem renda para financiar, não tem renda para investir nessa moradia, né, por conta da alta dos preços, a pessoa não compra. Então, o que torna a moradia uma mercadoria especial? O fato dessa moradia necessitar de um pedaço de terra. E o que acontece? Ninguém produz terra, ninguém produz espaço. Então, houve aí o movimento de apropriação privada na sociedade, né? A gente tem o início do capitalismo assim, quando cada um pega seu pedaço de terra ali, afirma que é dele, explora dos demais para poder manter esse pedacinho de terra. E vale lembrar que esses que se apropriam das terras são aqueles que lá atrás, no movimento sedentário da população, movimento em que as pessoas se fixaram para a agricultura, já haviam assumido poder. Então, a gente tem uma elite que se apropria da terra e terra não se produz e, portanto, se é meu, eu vendo e vendo no preço que eu acho justo, mas justamente porque terra não se produz e é um bem valioso porque promove dignidade, aumenta a alta dos preços. É por isso que a terra, a moradia, é uma mercadoria especial. E bem, para mais que isso, no meio urbano, nas cidades, não existem moradias isoladas. E aí vem uma outra questão. Na cidade, essa terra tem um preço que vai variar de acordo com a localização, o que vai definir até mesmo a desigualdade urbana. Uma moradia no Lourdes tem uma alta de valor, uma moradia no Pindorama tem outro valor. Por que existe essa diferença? Quem colocou que é melhor ou não? E aí a gente começa a compreender, opa, mas o Lourdes está dentro da linha da Contorno, que nossa cidade foi projetada para estar toda dentro da Avenida do Contorno, e o Pindorama não. Então nós somos extensão, nós somos periferia por si só, porque estamos fora da linha, né? O preço da terra também divide, né, a cidade e o campo. Como assim? Se a gente para pensar, o campo ele é socialmente excluído. Embora todo mundo tenha ciência que a cidade e o campo são interdependentes, que a cidade não sobrevive sem a matéria-prima que saia do campo, a gente ainda tem esse olhar de que o campo é o da matéria-prima
E o que é bom é aquilo que já está pronto, o produto final. Onde que está o produto final? Na cidade. Então, o campo é excluído. A moradia digna, então, é a base para a efetivação do direito à cidade, ao ser pertencente ao meio urbano. E ao meio urbano, quando a gente fala cidade, a gente está falando de comunidade, né? Então, se eu não tenho moradia, eu não tenho direito à cidade. Observem quando a gente analisa as praças da nossa cidade e determinada região, a gente tem pessoas em situação de rua. Aqui em Belo Horizonte, o que é mais valioso até pela localização? A Praça da Liberdade, onde está o Palácio do Governador e os museus com a história de Minas Gerais, e aí a praça toda arborizada e tal, ou a Praça Rio Branco, a famosa Praça da Rodoviária, onde estão pessoas em situação de rua, porque tem ali grande parte de área coberta, né, debaixo das escadas. Então, assim, a gente valoriza, pelo fato até da rodoviária, né, a gente pode pensar de ser um lugar de trânsito, a gente já perde ali esse valor, né, da cidade, esse valor que é colocado, considerando aí essa mercadoria especial, a moradia como especial. O entorno da Praça da Liberdade é o entorno cultural, o direito à cidade. Quem é que frequenta esses museus, ainda que sejam de grande parte de entrada gratuita? Quem é que frequenta? Certamente não é a pessoa em situação de rua, porque é negada a essa pessoa o direito à cidade, à participação. Quando a gente tem orçamento participativo, é negada a participação da pessoa em situação de rua. E muitas vezes até a própria igreja nega esse direito à cidade, porque muitas vezes a gente tira essa pessoa de dentro da igreja, a gente não acolhe, a gente não é casa, a gente não é moradia. Então, quando a gente fala dessa campanha da fraternidade, ela vem para denunciar as nossas mazelas, inclusive como cristãos. E é por isso que é tão importante falar de campanha da fraternidade. Bem, agora nós vamos entender o que eu estou falando desde o começo. A moradia como porta para os demais direitos. Na Constituição Federal, no artigo 6º, diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Antes de chegar no parágrafo único, já vamos entender aqui. Uma pessoa que não tem moradia, a educação deixa de ser uma preocupação. Se ela não tem nem onde dormir, como é que ela vai para a escola? A saúde deixa de ser um direito. Se a gente for no posto de saúde, a primeira coisa que eles pedem é o quê? Seu endereço. Se você não tem endereço, então a sua saúde ela vai ser validada somente em caráter de emergência. A alimentação, ainda que eu pegue uma cesta básica e entregue para uma pessoa em situação de rua, ela vai fazer esse alimento onde? Onde que ela vai cozinhar? Onde que ela vai gerir? Depois, o trabalho. Muitas vezes esse trabalho é negado para as pessoas em situação de rua porque não tem a aparência do trabalhador, porque a gente colocou numa situação de que é feio, né? De que não cabe na sociedade. É negado o transporte. Tá aí o nosso 4802 que o diga, né? Embora muitas pessoas tenham acesso ao transporte, como que é esse acesso? Foi através de muita resistência, do entrar mesmo, do pular catraca, do forçar a porta, para poder chegar às periferias, para chegar na nossa vila aqui em cima. Né? Foi uma resistência de pular catraca que fez com que ainda hoje, né, as pessoas, os motoristas parem o ônibus, e que entra numa outra questão, porque eles têm medo, porque o povo unido gera medo, né? Agora, não deveria ser assim, porque já que o transporte público é pago e Belo Horizonte tem uma das tarifas mais altas do Brasil, né?
por que não oferecer esse acesso? Depois fala da segurança. Se você não tem nem onde dormir, se a sua preocupação quando você deita na sua casa, se chover, seu teto vai cair sobre a sua cabeça, você não tem segurança. Se o seu medo é alguém passar e levar aquilo que você nem tem, não é segurança. E se ninguém te vê, você acaba inclusive infringindo outras leis, não para se fazer visto, mas para sobreviver. A questão da previdência social, nossa previdência social está alinhavada ao trabalho que a gente já discutiu, né? Proteção da maternidade e infância. Gente, vamos olhar as pessoas em situação de rua, né? Tô focando muito na situação de rua porque eu acho que a gente invisibiliza tanto que é importante falar sobre isso. Quantas mulheres tiveram seus filhos sem ter para onde ir depois do nascimento dessa criança? Quantas mulheres entregaram seus filhos e foram julgadas como mães ruins porque entregaram seus filhos, porque não tinha para onde levar, porque não tinha segurança para levar seu filho para a rua, porque acreditou que entregar o seu filho poderia gerar uma vida melhor no futuro para ele. E a própria infância. A infância que é roubada porque a criança que sobrevive a tudo isso, ela é obrigada a se proteger na sociedade para sobreviver. E aí não só as pessoas em situação de rua. Quando a gente pensa em pessoas que às vezes muito cedo precisa trabalhar para ajudar pai e mãe para ter o que comer, a gente está falando do roubo da infância. Quando a gente olha os números da evasão escolar, né, essa perda para trabalhar e em trabalhos informais, em trabalhos que exploram, a gente está falando do roubo da infância. A assistência aos desamparados. E aí aqui a gente entra num assunto que é um vespeiro. Porque quem tem um pouco mais de condição, quem tem um pouco mais de acesso, muitas vezes vai colocar os direitos, a assistência das pessoas desamparadas num lugar de privilégio, num lugar de gente folgada, porque o que se diz Bolsa Família sustenta vagabundo. Gente, não, me fala uma pessoa, uma família, vamos colocar aí muitas vezes, ou de mãe solo, né, ou mesmo pai, mãe e filhos, 2 filhos, 4 pessoas que recebem aí o Bolsa Família e que complementa a renda para chegar em um salário mínimo. Um salário mínimo para pagar moradia, para pagar alimentação, para pagar água, para pagar luz, para pagar gás. De certa forma, para poder tentar fazer acontecer a escola, porque por mais que a escola seja pública, o caderno não é gratuito, né? A prefeitura ainda dá, mas depois do 6º ano, a responsabilidade é estatal e o Estado não dá esse material. O material custa. E aí vai me dizer que o auxílio sustenta vagabundo? A gente critica o pouco que se faz, né? E bem, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso foi incluído, né, pela emenda constitucional de 2021, né, ano pós-pandemia, ano em que muitas pessoas, inclusive autônomos, né, tiveram aí que parar seus trabalhos, e aquelas que já não tinham trabalho se viram impossibilitadas de conseguir qualquer um. E aí foi estabelecido, né, pela lei essa emenda constitucional. E aí a gente tem uma coisa muito importante aqui. No período, né, pós-pandemia, em que na época a vigência governamental
era do Jair Bolsonaro, a gente teve a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 e os nossos deputados, né, colocaram ali essa emenda constitucional falando dessa renda básica familiar. Né? A gente pensar, é o que eu acabei de falar ali sobre o atual Bolsa Família, né? E R$ 600, gente, não ajuda, mas não dá dignidade para ninguém. E aí, uma coisa que foi muito importante, apesar do valor ser mínimo, foi colocada em um programa permanente de transferência de renda. Quando a gente teve aí a lei de 2023, né? Essa ampliação. Porque antes a gente tinha o auxílio. Depois, em 2023, já aí no governo terceiro do Lula, a gente tem essa questão permanente. Onde é que mora o problema independente de governo? Colocando ali, observada a legislação fiscal e orçamentária. A cada 4 anos é alterada a LOA, né, que é a lei orçamentária. A LOA é anual, né, a outra que é de 4 em 4 anos. E que estabelece ali teto de gastos. E tudo aquilo que é considerado gasto, que é o que não tem retorno, que são os auxílios, né, os benefícios financeiros para pessoas em vulnerabilidade, educação, saúde, porque são considerados gastos. Porque gasta-se em saúde, mas a saúde não gera verba. Educação, gasta-se em educação, mas não gera verba. Os próprios auxílios promovem ali, de certa forma, a dignidade, mas não geram verba. Né? A expectativa, se a gente for analisar como um todo, é que pessoas saudáveis, que tenham uma educação de qualidade e que tenham o básico para viver, vão produzir em sociedade e, consequentemente, gerar verba. Mas é olhado somente o imediato, não é olhado a longo prazo. E no imediatismo são situações que são gastos, são vistas como gastos. Então, tudo que se tem de cortar dentro do sistema que a gente vive, esse sistema que é um sistema capitalista, corta-se dessa geração de gastos. Então, abaixa-se o teto de gastos da educação, abaixa-se o teto da saúde, abaixa-se os benefícios sociais, porque são gastos. Beleza? Só que, dito isso, a gente precisa voltar na parte de cima. A moradia é a porta para os demais direitos. Então, como pode ser gasto? Né? Pois bem, é um assunto delicado, né? É gasto porque a gente vive numa sociedade neoliberal, numa sociedade que gera as desigualdades sociais. O que é o neoliberalismo? Vocês já devem ter ouvido muito essa questão do Estado mínimo, mercado máximo, que é a nova ordem da política mundial, em que o Estado pouco se mete, né, e o mercado máximo se privatiza tudo. Quando você privativa as coisas, tudo vai para a lei do mercado. Qual é a lei do mercado? A lei da concorrência. Quanto mais se busca, mais alto fica o valor das coisas, porque torna-se uma mercadoria especial, como é o caso da moradia, terra, né? E quem que ganha com isso? Somente o setor privado, especialmente o capital financeiro. Quem é que financia as moradias? Os bancos. Quem ganha com isso? Os trabalhadores perdem os direitos em virtude das mudanças na legislação que favorecem as empresas. E aí, aqui, a gente precisa estar muito atento, né, nessas relações políticas e nessas mudanças de legislação. A gente precisa entender umas coisas importantes aqui. Existem algumas políticas que são chamadas políticas de Estado, né? E existem as políticas de partido. As políticas de Estado são aquelas que estão na Constituição Federal e que são colocadas como emenda, que é o que a gente viu agora. Ela é política de Estado, não pode ser mexida, a não ser que haja, assim, uma grande calamidade, como foi o caso da pandemia.
E aí altera-se partes da Constituição a partir de uma delongada discussão. As políticas partidárias, elas são de acordo com o partido que está no poder. Então, por que existe aí essa briga de auxílio emergencial, Bolsa Família, quanto que é um, quanto que é... De acordo com o governo que está no poder, é política partidária. Bem, só que o que as duas têm em comum? São políticas públicas, que beneficiam, de certa forma, as pessoas mais vulneráveis. E bem, só que os trabalhadores, eles vão perdendo o direito de acordo com essa legislação. Porque por mais que a gente tenha aí essa visão de que está favorecendo o pobre, de que está favorecendo o trabalhador, alguém precisa pagar essa conta. Quem é que paga essa conta? Quem produz? Quem produz? O trabalhador. Porque vale dizer, gente, que toda produção é feita pelo trabalhador, né? Os patrões, os empresários, eles recebem aquilo que é produzido, mas a produção, a mão de obra é do trabalhador, que é quem sai perdendo. Bom, e aí a gente vê, por exemplo, como que sai perdendo? Na reforma trabalhista, por exemplo, diante de tantas mudanças no setor financeiro, é afetado nessas pequenas reformas. Por que delonga-se a aposentadoria? Né? Por que amplia essa aposentadoria em idades? Coloca-se que as pessoas estão vivendo mais, então a gente tem longevidade. Se tem longevidade, as pessoas vão trabalhar porque o trabalho dignifica o homem. Tá, mas por que tem que aumentar? Porque você tem uma sociedade que produz e beneficia uns poucos. Então você precisa dessas pessoas produzindo. Não é por bem-estar e saúde. Uma pessoa que está trabalhando aí há 40 anos, ela não está continuando trabalhando por bem-estar e saúde. Né? E muitas vezes, diante da reforma trabalhista, diante da reforma da Previdência, esse valor ainda vai diminuir, né, no final da vida da pessoa. Pois bem, existem também os programas sociais como Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em 2009, que auxiliaram o acesso às moradias, mas não abandonaram a essência política e econômica neoliberal. Por quê? Porque facilitou a compra de imóveis. Baixa-se o valor da prestação. Baixa-se o acesso, porque vai ser colocado ali em condomínios padrões, em lugares pré-estabelecidos, e a gente vai falar desses lugares já, onde é que eles são pré-estabelecidos, né? E ajuda na compra do imóvel. Mas a quem que beneficia? Esses juros, essa produção, esse valor do financiamento da terra que a gente falou agora, que é uma mercadoria especial. Quem que beneficia? Os bancos. Né? Banco nenhum vai fazer, que legal, tá ajudando o pobre, vou abaixar aqui os juros. Não vai. Vai aumentar a prestação. Vai diminuir sim, né, a questão da produção, porque o governo entra em aproveitamento de terra, né, em terra federal e tudo mais, para produção, mas aí baixa-se o custo, mas beneficia-se sempre as pessoas mais ricas. Bom, aí depois em 2016, né, de 2016 a 2018, o Michel Temer, que era o presidente da época, introduziu o teto de gastos. O que é isso? Ele limitava ali os valores de investimento para a saúde, para a educação e de toda e qualquer política pública, né? Depois, de 2019 a 2023, o Jair Bolsonaro aprofundou essas regras. Né? Como assim? Porque a lei veio lá de 2019, né? E por mais a gente viu ali, né? Falamos agora do acesso de 2021, da questão emergencial, né? E assim, manteve de certa forma alguma coisa até o momento pandemia. Diante do estado de calamidade pandêmica, esse teto de gastos baixou. E foi por isso
que quando se fala do auxílio emergencial, esse teto de gasto estava lá embaixo e foi só de R$ 600. Por quê? Baixa-se o gasto, só que não diminui outras coisas. Tira-se daquilo que a gente viu que é gasto, educação, saúde e benefício social. Em 2023, em contrapartida, o Lula, em seu terceiro mandato, ele quis superar o teto, ele quis aumentar, né, esse valor aí de investimento em políticas públicas, educação e saúde. Só que, apesar de falar de superar esse teto, ele aprovou o arcabouço fiscal. O que é isso? É também a aprovação de um outro teto. Ele é mais brando, né? Mas é um teto nos gastos sociais, mas não estabelece ali os limites para os gastos financeiros. E essa é a maior dificuldade do governo atual. Porque supera-se o teto, mas aprova o arcabouço fiscal. Então, quando se examina, né, o orçamento que tem para produzir política pública, a gente tem aí uma diferença imensa entre aquilo que é destinado para a área social, para a promoção de dignidade, e o valor de pagamento da dívida, né, e dos juros da dívida, né, do país. E a quem que beneficia esses pagamentos? Sempre aos mais ricos. Bom, e o que é que isso tudo tem em comum? Né? O que todos esses governos têm em comum? Porque a gente está falando, igual eu comentei no começo, não é em defesa de um partido, em defesa de outro partido, é para analisar o contexto. O que tem em comum? A diferença entre esses recursos destinados à área social e valor dedicado de pagamento de dívida. Né? Então, existe um teto de gastos para a área social, de saúde, de educação, mas a gente tem o orçamento aí de juros, tem a amortização, né, da dívida e não bate, a conta não fecha, né? Pois bem, não vamos entrar muito nessa questão financeira não, porque senão até eu vou me embananar aqui, não é minha área de formação, né? E vamos focar nessa questão então da moradia urbana. No Brasil, hoje 6 milhões de pessoas necessitam de uma moradia, ou seja, não tem casa. 26 milhões de famílias moram em situação inadequada. E mais de 300 mil pessoas, cortou ali, né, vivem na rua. Existem mais de 300 mil pessoas que vivem na rua. Bom, dois são então os fatores que produzem essa desigualdade aí. O sistema tributário, né, e o sistema da dívida pública. Tá. E de onde o sistema tributário é o sistema de imposto, né, que a gente paga? Pois bem, e de onde é que a gente tem essa dificuldade toda de pagamento? De onde que a gente tem essa questão da desigualdade, nessa questão da moradia, dessa desigualdade financeira? Toda desigualdade socioterritorial, que é a nossa característica da cidade brasileira, tem raiz lá no sistema colonial escravagista do Brasil. Por quê? A gente teve a chamada abolição, mas as pessoas foram libertadas. E aí faz o quê? Você sai com a roupa do seu corpo, você faz o quê? Qual é a condição de vida que foi dada às pessoas escravizadas na época? Nenhuma. A gente não teve, né, uma dignidade que transformasse aí a situação. Depois, no século XX, a partir dos anos 40, a gente teve o êxodo rural, a saída do campo para a cidade, né, com o advento aí das indústrias. Muitas pessoas buscaram novas oportunidades nos grandes centros urbanos. E entre 1940 e 2000, nasceram ou migraram para cidades mais de 125 milhões de pessoas. Pois bem, as pessoas que vieram do campo, elas nunca foram incluídas de fato na vida urbana.
Como assim? Porque elas vinham do campo para a cidade, para viver onde? Ou às vezes viver de favor na casa de alguém, ou às vezes morar nas periferias, construir seus próprios imóveis, né? Elas não foram incluídas de fato, né? E se não foram incluídas de fato, volta no que a gente falou antes, não tem a dignidade, o caráter de cidade. Nós vamos agora analisar um pouquinho do Pindorama, da nossa realidade aqui, né, para a gente entender um pouquinho da questão da moradia, de onde a gente está nesse contexto todo, depois disso tudo que eu falei, né? Pindorama é uma grande periferia, último bairro de Belo Horizonte, né? Fazemos divisa aí com Contagem, né? Tanto que a última rua ali do Pindorama, que é a Chapotó, um lado é Pindorama, o outro lado já é Contagem, um lado é Belo Horizonte, o outro é Contagem, né? E assim, quando a gente tem a construção do Pindorama, a gente tem relatos, histórias de moradores antigos de apropriação de terras, né? De pessoas que chegaram antes num pequeno arraial, venderam suas terras ali com um documento de compra e venda. Tanto que maior parte das moradias aqui do nosso bairro não são regulamentadas, né? Não tem escritura, não tem a documentação, né? Alguns dos nossos vereadores têm contribuído bastante para esse processo, né? Muitas pessoas têm buscado aí auxílio e informação para realizar. Depois da chegada do CRAS aqui no Filadélfia, isso ajudou bastante também, porque a informação circulou. Mas por que eu coloco aqui a análise do Pindorama? Que é onde a nossa paróquia está inserida. E a gente precisa ver as casas do Pindorama. A gente tem o centro comercial, né, que gira ali em torno da Guararapes. E a gente precisa lembrar que parte da Guararapes já é Novo Glória, né? Então é Pindorama e adjacências, né? O nosso centro comercial tá ali. Próximo do centro comercial, a gente tem algumas moradias com mais dignidade, não todas, porque em meio a essas moradias com mais dignidade, a gente tem os puxadinhos. A parte de cima, né, aqui já na divisa com Filadélfia, a gente tem a nossa vila, também chamada de favela, né? E por que eu gosto do termo favela? Porque traz a ideia do movimento de favelização do Brasil, da construção, da expansão por busca de uma vida melhor. Só que qual é o grande problema das moradias da favela? Estrutura. Por quê? Porque foram construídas conforme o material que se tinha, a localidade que se tinha, os recursos que se tinha. Mas não é só lá em cima, não. Quando a gente vem chegando, né, se a gente pega a própria Chapotó, a Mendita, a Rio Petrópolis, as casas aqui em cima, elas são irregulares, em loteamento irregular, né? Digo pela minha própria casa, né? Ela é abaixo do nível da rua. Isso demanda um cuidado e um gasto que nem todo mundo tem disponível para a construção de paredões mesmos que segurem não só a terra, mas a água da chuva. Então, assim, a gente tem no Pindorama uma realidade de muitas pessoas com essa dificuldade de construção e de conquista. Por que conquista? Porque por mais inadequada que seja a moradia, quando você conversa com uma pessoa que conseguiu um pedacinho de chão para construir um cômodo, que seja um cômodo inadequado, sem teto, por exemplo, com teto de madeira, é o pedacinho de terra dessa pessoa. Isso é legal, mas é muito triste e é muito preocupante. Por quê? Porque a gente vive num sistema neoliberal que a gente viu. Isso quer dizer que coloca a pessoa numa situação de mérito. Se tem é porque mereceu, porque correu atrás. Se não tem, não mereceu. Mas será que é aí mesmo que mora o problema? Pois bem, continuando então a nossa análise de dados para falar de número. Segundo o Ministério das Cidades, há 8,9 milhões de pessoas no Brasil
morando em áreas de risco. E aqui eu coloquei o exemplo do Pindorama, tá, gente? Mas existem muitas outras situações. Existem comunidades construídas em beira de rio que, quando transborda, traz perigo para todos que vivem ali, né? Existem as beiras de praia que, com as mudanças climáticas, né, os trapiches que são aquelas estruturas de madeira na beira da praia, são invadidas, né, pela água e, consequentemente, invadem as moradias improvisadas, né? Pois bem, em qualquer planejamento urbano, os piores lugares, as encostas, os alagadiços, as áreas de periferias e afins, são reservados aos pobres. Por quê? Muitas das nossas cidades foram planejadas, como Belo Horizonte, uma cidade planejada dentro da linha limite do contorno, da Avenida do Contorno. Tudo que sai da linha do contorno torna-se periferia. Qual a diferença? Quanto mais próximo da linha do contorno, diante do crescimento populacional da cidade, melhor a gente tem a vida. Só que Belo Horizonte está todo em cima de rios, então vai depender de onde é a sua construção, para determinar se você é periférico ou não. Nós estamos muito distantes da linha da contorno, então nós estamos na periferia. Grande parte da população urbana vive precariamente. A gente aqui tem acesso à água, à luz, mas em muitos lugares do Brasil não tem. E aí o que deveria ser política de Estado, que são aquelas permanentes, vira política de partido. Então, em vez de resolver um problema que é social e se tornar uma política de Estado, uma política permanente que olha para o mais pobre, fica o partido X faz, o partido Y não faz, ou o contrário. E daí a gente vive essa polarização, o que explica a dificuldade em resolver o problema da moradia para a população de baixa renda, porque no final das contas quer todo mundo se manter no poder e a gente não resolve a questão. O Brasil não é um país pobre. Brasil, inclusive, chamado terras raras, né? Mas é um país extremamente injusto. E os principais fatores da injustiça, da desigualdade, são o sistema tributário e o sistema da dívida pública, como eu falei. E aí a confluência dessas duas situações faz com que haja uma transferência de renda da maioria da sociedade, a parte que ganha menos, para a pequena camada mais rica, que vai concentrando cada vez mais renda e riqueza, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Bem, dito isso, compreendida essa questão, né, vou pedir inclusive que quem estiver ficando um pouco perdido para colocar suas observações nos comentários, a gente vai buscando atender aqui na medida do possível. A Pascom vai respondendo aí os comentários, né? Peço, inclusive, auxílio aí se eu tiver falado alguma coisa que não ficou clara, se quiser que volte. Se quiser deixar alguma dúvida, às vezes o assunto já passou, mas você quer colocar aí a sua dúvida, amanhã a gente retoma antes de começar a outra parte, tá certo? Fiquem à vontade. Pois bem, a população em situação de rua é o nosso próximo tema. Em dezembro de 2024, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da UFMG apontou que o número de pessoas nessa situação chegou a 327.925, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Então, em 2024, a gente tinha 25% a mais de pessoas morando, né, na rua do que em 2023, no mesmo período, em dezembro. Quais são os principais fatores apontados na pesquisa? Desemprego, renda insuficiente, crise econômica e aumento da pobreza, conflitos familiares, violência doméstica, dependência química e problemas de saúde mental, falta de acesso a políticas públicas de habitação, saúde e assistência social, abuso de poder e violência em abrigos urbanos, entre outros fatores agravados com a pandemia da Covid-19. Então, não está na rua só porque quer, como muitas vezes o nosso discurso insiste em dizer. Existem muitos fatores. E bem, a população em situação de rua vive inúmeros preconceitos.
Como, por exemplo, esse estigma da vagabundagem, está na rua porque é vagabundo, porque não corre atrás, porque não mereceu, né? Pensando na lógica da meritocracia. Tem o estigma da preguiça, tá lá por preguiça, porque se tivesse boa vontade estava empregado, né? Porque e aí entra a rejeição do trabalho, a gente coloca essas pessoas nesse lugar. Então, a gente considera os mendigos como os resíduos indesejáveis, o lixo da sociedade, os feios, os malvados, porque a lógica, né, da nossa sociedade tal qual foi construída é que essas pessoas, elas são ruins porque tá na rua, porque quer, então tá lá, vai assaltar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, o que é um grande risco, né? Bem, para a gente entender mais de número, a maior concentração nas grandes cidades, ela acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, nessa ordem, nos grandes centros urbanos. A maior parte dos moradores, né, em situação de rua é composta por homens, 82% desses moradores, predominam as pessoas negras, 70%, e com a faixa etária predominante entre 25 e 44 anos. Ao contrário do que se pensa, e esse é um dado importantíssimo, pelo menos 69% da população em situação de rua realiza alguma atividade para conseguir dinheiro. Que tipo de atividade? Os catadores de latinha, que faz a coleta seletiva, né, que trabalha com reciclagem, que vende alguma coisa no sinal, que lava carro, são os chamados subempregos. E apenas 1% tem um emprego de carteira assinada, né? Então, ao contrário do que se estigmatiza chamando de vagabundo, tá todo mundo ali correndo atrás do seu, tentando minimizar esses efeitos para poder conseguir outros direitos como a alimentação, por exemplo. Um avanço muito importante foi a criação da lei do Padre Júlio Lancelotti, né, que é a lei número 14.489 de 2022, que alterou a lei 10.257 de 2001, proibindo a arquitetura hostil. Não sei se todo mundo lembra, aqui em Belo Horizonte teve uma época que foram colocadas, seguindo aí padrões de outras cidades, a arquitetura hostil. O que é isso? Em lugares em que havia concentração de moradores de rua, se colocava pedra, grades, coisas do tipo para impedir que essas pessoas tivessem onde dormir, né? Então, isso era chamado de arquitetura hostil. O padre Júlio Lancelotti promoveu aí uma grande revolução quando derruba essa lei, quando altera essa lei, proibindo essa arquitetura. E bem, o programa Moradia Primeiro, que visa de fato, né, promover a moradia para as pessoas em situação de rua, devolve a inúmeras pessoas a dignidade humana e muitas pessoas não conhecem esse programa. A gente tem um depoimento no livro do texto base que diz assim: sou outra pessoa, tenho minha vida de volta. Não queria morrer na rua como indigente. Agora tenho meu lugar. Olha que importante isso. E muita gente não conhece o programa Moradia Primeiro. Esse programa, ele viabiliza, né, o atendimento de pessoas em situação de rua a partir ali de ações, né, que promovam não só a moradia digna e segura nos centros urbanos, mas também o acesso a outras necessidades, né? Bem, estamos quase, tá, gente? Vamos falar das favelas e dos assentamentos populares. Os cidadãos plenos de uma cidade correspondem a 30 a 40% da população. O que são os chamados cidadãos plenos? O que tem acesso a todos os serviços. Os pobres ocupam os espaços periféricos, onde se concentram as favelas, as ocupações, os loteamentos clandestinos, as palafitas e os mocambos.
Qual é o problema disso tudo? A gente tem, devido, né, à ausência de uma moradia digna, violência policial, falta de saneamento básico, dificuldade de transporte ou então os transportes mal conservados, falta de equipamento e mão de obra na saúde e na educação, falta de espaços de lazer e cultura, além da localização em área de risco. Então a gente tem, por exemplo, uma polícia mais agressiva nessas regiões. A gente tem lugares que não têm acesso, né, ao tratamento da água e do esgoto. Muitos desses lugares a gente não tem transporte público, ou se tem, ele é mal conservado. Quando fala ali da falta de equipamento e mão de obra na saúde, na educação, faz com que as pessoas digam, porque o atendimento é moroso, demora demais, né? Não tem professor, não tem médico, porque as pessoas não vão trabalhar nessas regiões. Falta espaço de lazer e cultura. E a questão da área de risco, que a gente já discutiu. Bem, em razão das mudanças climáticas, os frequentes eventos climáticos afetam principalmente os pobres e as suas moradias, bem como os impactos do racismo ambiental. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas tudo aquilo que envolve a periferia ou aquilo que é de dejeto da sociedade vai para a periferia e chama-se racismo ambiental porque é onde majoritariamente a população é negra, composta por pretos e pardos. A nossa região periférica, por exemplo, durante muito tempo teve em funcionamento o aterro sanitário, conhecido como lixão, né? E, pois bem, além dessa questão, eu trouxe aqui para a nossa realidade, a gente tem muitas outras. A relação entre Estado e favelas só se torna mais amena após a Constituição de 88, onde houve a urbanização das favelas após a reconquista democrática. Opa, isso também é muito importante. Durante muito tempo, né, a gente teve governos não democráticos e assim, esse período a gente foi chamado de período higienista, que era o período de destruição das áreas periféricas, né? A ideia era a periferia enfeia a cidade, então houve a tentativa de extermínio de muitas pessoas dessas áreas. E aí, depois da reconquista democrática, a gente tem a urbanização da favela, o trazer de volta o pertencimento à cidade, embora ele ainda não seja pleno, né? O censo de 2022 encontrou 12.348 favelas e comunidades urbanas, onde vivem 16.390.815 pessoas, ou seja, o equivalente a 8,1% da população do país. É considerado um número subestimado, ou seja, muito abaixo, porque considera apenas as comunidades urbanas. E mesmo considerando só as comunidades urbanas, a gente tem o dobro em relação ao censo de 2010. Né? Bem, a população das favelas era mais jovem do que a do país como um todo, já que a idade mediana do país era de 35 anos e nas favelas de 30 anos. Então a gente tem pessoas cuja idade mediana são mais jovens, né, morando aí nas favelas. Outros dados importantes. O índice de envelhecimento na favela é de 45 idosos para cada 100 crianças, enquanto no país o índice é de 80 idosos para cada 100 crianças. Então a gente tem aqui um índice importantíssimo, porque a gente fala muito de defender o dom da vida, mas na favela há muita morte. Olha lá, a gente quase não tem idosos, a gente tem menos de 50% em relação às crianças. 45 idosos para 100 crianças. Nas demais áreas do país, 80 idosos para cada 100 crianças. Bem, o percentual de pardos, 56,8% nas favelas e 45,3% no nacional, e pretos, 16,1% nas favelas e 10,2% nacional, também é um identificador, né, um indicador importante. Por quê? A gente tem nas favelas concentrados o maior número de pessoas negras, pardos e pretos. E por que isso é importante? Porque a população branca nacional
no país está em 43,5%. E, em contrapartida, essa média nas favelas é de 26,6%. Então, a gente tem a maior parte da população negra nas periferias da cidade. Ou seja, há uma seletividade em relação às pessoas que moram nas áreas mais periféricas e as causas da precarização da moradia encontram-se no sistema socioeconômico excludente, que a gente viu que começou lá atrás, desde o período da escravidão. Daí onde se fala da questão da dívida, né, com essas pessoas. Em contrapartida, temos o crescimento dos condomínios fechados e os grandes edifícios, o que mostra, inclusive visualmente, o abismo da sociedade desigual em que estamos inseridos. Né? A gente tem aí o crescimento vertical da cidade e quando se compara, né, os condomínios fechados, os acessos dessas pessoas, a gente percebe esse abismo. Bem, nós vamos falar então, já estamos caminhando aí para o fim, né? Já tem 1h30, estou dentro do meu prazo ainda, mas vamos lá. A necessidade de novas unidades habitacionais. A gente tem um grande déficit e quando a gente fala desse déficit, a gente tem 3 grandes motivos. A gente tem a grande precariedade nas habitações. O que é isso? São os domicílios, as casas improvisadas, casas inadequadas, né, de acordo com a realidade. O ônus ou gasto excessivo com aluguel. Então a gente tem às vezes famílias que recebem até 3 salários mínimos e que comprometem mais de 30% da sua renda com aluguel. E ainda a coabitação. Várias famílias habitando uma única moradia, dividindo ali a moradia para ter como pagar esse aluguel aí, esse gasto excessivo, né? E nesse sentido é que se dá a necessidade das novas unidades habitacionais. Tá, mas não só isso, a gente também tem a necessidade de qualificação habitacional, né? Quando a gente fala de qualificação, a gente está falando de qualidade. Elas não precisam ser completamente reconstruídas, né? A gente viu aí essa questão das moradias inadequadas, mas elas não precisam ser totalmente reconstruídas, mas melhoradas. Em que sentido? Em relação à carência de infraestrutura urbana, então a gente tem moradias em lugares que não tem energia elétrica, que não tem abastecimento de água, né? O saneamento básico, tratamento de esgoto, de água e coleta de lixo, né? É uma realidade presente no nosso país, então a gente pode melhorar essa infraestrutura. A carência na construção, então muitas moradias no país não têm um banheiro exclusivo, né? As pessoas dividem banheiro, números de cômodos servindo ali de dormitório e armazenamento das coisas, de água, das coisas, às vezes um único cômodo servindo para tudo, né? Então a gente precisa melhorar essa estrutura em construção. A insegurança fundiária, quando a gente fala dessa insegurança fundiária, a gente está falando do fato, a gente está falando do fato, igual a gente comentou antes, da falta de regularização do imóvel, a regularização de posse mesmo, de falar que é seu, da propriedade das terras e constantemente o risco do despejo, né? Além da ausência de equacionamento da demanda por moradias na realidade nômade, indígena e quilombolas, né? A gente não tem aí muitas áreas que são demarcadas ou quando tem, a gente tem situação de expropriação, né? E que vem de toda uma história do nosso país. É uma dívida gigante com essas pessoas e que carregam muitas vezes a nossa história, né? Bem, o outro assunto, presença, né, religiosa nas periferias e áreas de moradia precária. A gente fala muito, e aí agora é hora de tocar nas nossas feridas, né? A gente fala muito de viver a opção preferencial pelos pobres,
mas dá trabalho, é colocar a cara a tapa. Me incomoda muito, de certa forma, ser a pessoa que está aqui falando dessas questões da moradia, porque quando a gente fala sobre assuntos espinhosos, quando a gente dá a nossa cara a tapa para essas questões, a gente corre muitos riscos, principalmente, né, no meio digital aí, de manuseio inadequado, né, dos vídeos e tudo mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil falar da nossa própria vivência cristã e reconhecer as nossas falhas, para além de tudo que eu já falei. E aí a gente fala da opção preferencial pelos pobres. Nós vivemos uma igreja que diz que a sua opção preferencial são os pobres, os bem-aventurados. Mas a gente também vive uma realidade, e aí eu nem estou falando da nossa realidade de Pindorama não, porque aqui a gente tem um olhar até bastante compassivo, assim como acho que a maior parte das paróquias, né, da nossa forania aqui, da nossa região. Mas quando a gente olha enquanto igreja no Brasil, a Igreja Católica ela não tem tido essa opção preferencial pelos pobres. Ao contrário, existem muitas comunidades católicas que exploram os fiéis e que, a partir dessa exploração, ela jamais chega nos pobres. Inclusive, às vezes, usa de má fé da fé do povo. Né? Então, é um assunto espinhoso porque mexe no ego de muita gente. E aí como que a gente vai falar de moradia, de opção preferencial para os pobres, se muitas vezes a própria igreja não tem esse olhar? A gente tem os obstáculos de uma presença mais efetiva da Igreja Católica nas periferias. E aí a gente precisa, inclusive, vou juntar com o item de baixo, que é a crescente presença das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. A gente precisa, inclusive, dialogar com essas igrejas. A gente precisa gerar um ecumenismo, porque para compreender a realidade dessas nossas periferias, a gente tem comunidades de culto afro-brasileiros de resistência contra a desumanização da vida. E o que, enquanto Igreja Católica, a gente está fazendo para conviver com essas diferentes realidades, para dialogar com essas diferentes profissões de fé? Muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar à vila, de chegar à periferia, porque não estamos abertos ao diálogo. A gente, e aí agora a nossa realidade de Pindorama, durante muito tempo a gente tentou formar comunidade aqui na vila e foi assim, sem sucesso. Mas foi sem sucesso porque a gente também não persistiu, né? A gente tentou durante um ano e a gente pensa, não, mas tentou durante ano e foi todo domingo e tal. Tá, mas por que não deu certo? A gente não ouviu a comunidade, a gente não foi atrás de quem deu certo pra gente dialogar, pra gente trabalhar junto. E aí por que eu trago a nossa realidade de Pindorama? Porque além de ser o maior público aqui dessa live, né, é um movimento de reflexão, de autocrítica. A gente é muito bom em muitas coisas, mas se a gente não olhar para aquilo que a gente é ruim, a gente não vai melhorar também, né? Então a gente precisa ter essa autocrítica, essa autorreflexão para compreender essa opção preferencial pelos pobres, para compreender o que não está dando certo. E aí vale a reflexão até para o que não está dando certo na nossa igreja, na nossa paróquia, porque está cada vez mais vazia. Num bairro de periferia, está cada vez mais vazia. E aí cabe a várias outras comunidades, né? Não é só a realidade do Pindorama, a gente sabe bem disso. Por que a Igreja Católica está se esvaziando? O que falta? Qual movimento está faltando? Qual é o diálogo que está faltando? Porque se existe uma crescente presença de igrejas evangélicas, o que a gente está deixando passar? O que a gente não aprendeu? O que a gente não se abriu para poder promover? Sabe? Então a gente precisa fazer essa autocrítica, essa autorreflexão para buscar alcançar
essa periferia, porque muitas vezes a gente faz a periferia acontecer, a gente deixa à margem os nossos irmãos, vem falar de acolhimento, mas a gente não acolhe enquanto igreja, né? É um ponto importantíssimo assim pra gente. E bem, apesar de toda a dificuldade, existem sim alternativas, existem lutas e conquistas de políticas públicas no âmbito da moradia digna. Como assim? Existem grupos, organizações sociais, movimentos populares que mobilizam as políticas públicas. E aí, qual é o problema? Mobiliza-se a política pública, mas essas, como a gente viu, acaba virando política de partido e não de Estado e deixam de ser prioridade. Existem ações individuais, comunitárias, da sociedade, junto a essas políticas públicas, que são imprescindíveis e complementares. A gente está no período da quaresma, né? Há uns dias atrás, teve uma fala do padre Vanildo sobre a questão da oração, do jejum e da esmola. É muito importante a gente pensar nessa questão da esmola, da caridade, da prática, do gesto concreto, né, para a nossa conversão. E a produção de novas moradias, a oposição aos despejos, regularização fundiária, urbanização das favelas, melhorias de moradias precárias, acesso à terra é um marco legal, organização popular, resistência e controle social das políticas públicas. É muita coisa, mas se a gente fizer isso aqui, se a gente conseguir encaminhar uma pessoa que precisa regularizar o seu imóvel, que encaminhe essa pessoa para o CRAS para poder entender quais são os direitos, mostra para ela um caminho da Defensoria Pública para correr atrás dessa regularização, né, de compreender como que é o processo da escritura, de buscar esse direito, porque a Defensoria Pública é gratuita, inclusive. O CRAS auxilia nesse encaminhamento. Então a gente tem caminhos. E aí, a proposta para hoje, né, a gente já está aí para quase 2 horas de encontro, a proposta para hoje é a seguinte: nós vamos absorver esse monte de informação. Hoje o nosso encontro de formação foi informativo, muito informativo, né? Acho que até em alguma coisa eu devo ter me embananado, como eu disse. Se quiserem me corrigir em algo, comentar alguma coisa, trazer alguma dúvida aí nos comentários, fiquem à vontade. Amanhã a gente retoma o assunto necessário, corrige a informação que for necessária, né? A ideia dessa formação, ela é uma partilha de aprendizados, né? Então, eu conto com vocês nesse movimento. A proposta é, hoje a gente vai absorver esse monte de dado. Nós vamos ver como é a proposta da campanha. Aí, a gente vai dormir, vai descansar. Amanhã, no nosso encontro, nós vamos iluminar. Nós vamos olhar para essa realidade a partir da palavra de Deus. E aí, a realidade que hoje está muito feia com esse monte de número, começa a se esclarecer para a gente no sentido de transformação, da gente compreender, né, o propósito do Cristo sem teto, para a gente compreender a necessidade de olhar para a moradia a partir da base cristã, que é a palavra de Deus. E depois desse movimento bonito, a gente vai partir para o agir, que é como que a gente faz essas alternativas aí que estão na tela acontecerem verdadeiramente. Porque, como eu disse, quando a gente olha, né, esse monte de coisa para fazer, a gente fala, não dá. Mas um pouquinho que a gente faz, a gente gera transformação. Então, conto com vocês para que este vídeo tenha um maior alcance, né? Compartilhe com os amigos, compartilhe com pessoas que queiram discutir, compreender e complementar informações sobre a campanha da fraternidade, né? Curta o vídeo, isso é importante, comentem também. Se você não tem nenhuma dúvida, mas deseja partilhar aí a sua opinião, partilhar o que achou desse encontro, imagino eu que hoje foi um pouquinho mais cansativo, porque são muitos dados, né? Mas compartilha, não deixa de fazer isso não, porque compartilha, comenta,
Isso engaja, né, as nossas ações, engaja o nosso público e promove aí uma melhor acessibilidade. Amanhã a gente encontra para uma parte mais bonita, mais leve, porque falar da palavra de Deus é mais bonito, é mais leve e nos ajuda a compreender, né, essa nossa realidade a partir de um olhar mais compassivo, mais amoroso, mais justo. Então conto com vocês amanhã às 20h30 para o nosso segundo dia de formação. Muito obrigada pela presença e participação, pela persistência de estar aqui após 1h45, né? Agradeço muito, muito mesmo a presença de todos. Que Deus acompanhe cada um de vocês, ilumine os pensamentos, abra as mentes e os corações para uma transformação verdadeira. Que nessa quaresma a nossa conversão aconteça com este olhar voltado para o Cristo sem teto. Assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos.